5 criptomoedas que estão com excelentes padrões de reversão e também que estão praticamente de graça por conta da desvalorização que a gente teve com essa queda do mercado e claro, são excelentes projetos. Vamos ver todas elas agora e quais padrões são esses. E se liga, tá? A Fimex está vindo forte aqui, dando suporte especial para o Brasil, com uma campanha dando aqui 10 mil USDT para as pessoas que conseguirem fazer uma ordem no mercado spot de 30 dólares e você ganha 10. Então para você participar dessa pool, se você corria o quanto antes que essa promoção vai acabar, exclusiva e ainda tem algumas vagas para você garantir para pegar essa promoção, tá? Então, cara, não perde tempo, primeiro link da descrição, cria sua conta, até porque é uma das melhores corretoras que a gente tem no mercado, já tá no top 10, vindo com força para bater a Binance no futuro. Então se liga e já faz sua conta aí, já pega essa promoção. A primeira que a gente vai falar é a Polygon. Matic que fez uma parceria com a Disney bem forte, então você vê uma empresa gigante entrando pro meio de cripto aí por meio da Polygon. Isso aqui realmente não é uma coisa que você vai ignorar. Mas o principal aqui nessa moeda é que a gente está tendo uma briga por uma resistência agora que foi traçada praticamente a partir do suporte que a gente tinha antes, que agora virou uma resistência. E o mais importante, tá? Ele está configurando para a gente um ombro, cabeça-ombro invertido, que tem como alvo desse padrão simplesmente de volta ali para 1,75 dólares. Então esse aqui seria o nosso alvo primário, tá? 1,75, então a gente tem essa meiuca. Só que, cara, esse alvo primário é para o swing trade bem arrastado, 150% de lucro. Mas no meio do caminho, cara, a gente pode ter uma noção de resistências no meio desse range para a gente ter, claro, uma noção melhor do que está rolando. E você pode ver que temos volumes aqui no meio do caminho, principalmente aqui onde está esse fundo formado, 1,6 dólares. Se a gente for subir mais um pouco, nós temos a POC aqui também, que é justamente onde, bom, um pouquinho do topo ali quase antes do 1,75. Então a gente pode abaixar um pouquinho o nível para justamente o nível da POC, que acaba sendo um ponto de referência muito importante para a gente traçar o alvo, tá? E no mais, a gente tem realmente 109% de potencial de lucro se o mercado permitir, ainda mais Polygon é um excelente projeto, tá? No meio do caminho você pode focar ainda nesse primeiro alvo aqui que entregaria pra gente, mais ou menos na Polygon, 50% de lucro e você vai perceber que as próximas moedas, o primeiro alvo gira em torno de 50% a 60% de lucro. E é claro, quando você tem essa porcentagem, esse potencial em excelentes moedas, isso traz muito mais segurança pra gente, porque a gente sabe que o projeto é sério e não vai morrer do nada. A próxima é Atom, ela tá com um comportamento um pouco atípico, né? Porque a gente tem, olha só, né? Uma linha de tendência de alta gigantesca que foi rompida e até o momento a gente só teve queda, queda, queda. E a partir desse momento a gente conseguiu quebrar um pouco dessa estrutura de baixa, iniciando fundos ascendentes aqui, indicando pra gente uma linha de tendência de alta, uma mini tendência de alta, conforme o mercado vai tentando formar um fundo. E o mais legal é que onde a gente está nesse exato momento, tá? É numa resistência muito importante. A gente está batendo em níveis de referência anteriores do preço, que eram de resistência, e agora a gente ainda está brigando com eles novamente, o que torna a situação um pouco mais complicada, tá? Então, nossa batalha principal é romper essa região, mas você pode ver que a gente está criando uma linha de tendência de alta aqui, o que ajuda mais a fortalecer a alta do preço para ele romper essa região. E aí a gente vai começar a traçar alguns níveis acima para ter uma referência para fazer um swing trade. Para ter uma noção muito melhor, a gente pode aplicar o perfil de volume aqui, a gente está vendo que a gente tem um suporte muito importante na POC, mas claro, a gente pode puxar esse aqui mais para trás, então desconsiderem a POC nesse momento, tá? Mas, de acordo com o volume, nós temos uma resistência importante aqui, que é praticamente onde, tá? Nesse topinho aqui, desse aglomerado de candles, a gente pode até empurrar ele um pouquinho para cima, nosso alvo fica em 12 dólares e 25 cents, o que entrega para a gente o que a partir desse momento? 37% de lucro. Lembrando que Atom tá um excelente projeto, ele não tá com um gráfico extremamente bonito, mas quando você vê um projeto muito bem fundamentado, se segurando muito bem no mercado, e é claro que você vai ter um potencial menor, só que uma segurança maior em cima dessa moeda. Então, você pode ter uma noção aqui, se a gente for recuperar essa moeda no futuro, a gente pode bater aqui 300, 400% de lucro em uma moeda excelente do mercado, tá? Então, não duvidem que isso pode acontecer, vai depender aí completamente do mercado, como a gente vai digerir todas essas informações macroeconômicas até o final do ano, tá? Então eu recomendo que você se inscreva nesse canal para acompanhar sempre que eu faço análise de Bitcoin, na análise macroeconômica, tudo você precisa saber para melhorar e direcionar melhor seus investimentos. Cara, tá nesse canal aqui, está comigo, então você só se inscreve aí que depois você me agradece. Ah, e se você quiser subir um pouco o nível da resistência, você pode jogar para esses dois fundos que nós temos aqui, tá mais ou menos em 22 dólares, que é onde a gente tem um aglomerado também de volume concentrado. Então a gente tem alguns alvos. O primeiro alvo ali em 12,25, 12,30 dólares, depois em 21. Nossa, Deus, mas cara, não tem nada no meio, tem. Você pode até pegar esses fundinhos aqui, que é nessa meiuca que não tem volume nenhum, só para ter uma referência para o preço bater ali, e a gente tem 16, quase 17 dólares. Então a gente tem um alvo assim que a gente conseguir, tá?
vencer essa resistência desse momento, que é esse ponto que tá pegando como referência lá atrás, você pode ver aqui. Então isso aqui acaba sendo o maior obstáculo da Atom para a gente ter uma alta. Então tem muito, o mercado em si ele tá com um padrão muito altista, tá? Digo no Bitcoin, isso pode permitir uma alta nas altcoins também. Então a gente precisa ficar de olho, porque tem altcoins que estão brigando com regiões importantes, suportes importantes, pegando um suporte base forte pra caramba, mas também como a Atom lutando contra uma resistência importantíssima. Assim que a gente rompe, a gente começa a subir o nível dos nossos alvos e a gente pode fazer um swing trade excelente nessa moeda também. Essa aqui dispensa comentários, né? Polkadot, pra mim, é uma das melhores redes que a gente tem disponível no mercado e sem dúvida uma criptomoeda muito bem fundamentada. Com isso, a gente está praticamente num suporte fortíssimo. Você pode ver que no histórico do preço a gente está com o nosso primeiro topo de referência, a gente já vem aqui e já forma um suporte em cima dele. O mais importante, mais interessante aqui é que a gente fez um padrão de o quê? A gente fez uma queda, um pullback, mas isso aqui se configura como uma bandeira, né? Só que se você traçar Fibonacci, você vai perceber que essa bandeira teve como alvo 38% de retração. Então, isso aqui é uma bandeira barra pullback. Consequentemente, cara, a gente já estava completamente livre para ter mais uma onda de queda e a gente teve. E como você só batendo o olho, você já vai ver que essa onda é praticamente do mesmo tamanho que essa, a gente pode estar chegando no fim desse padrão de baixa, tá? Dessa bandeira. Então, o mercado começa a demonstrar alguma coisa aqui quando ele chega no suporte importante e no fim também de um padrão de queda. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos dar um zoom in aqui nesse momento do gráfico e ver o que o mercado está mostrando aqui de reversão. Então olha só, né, a gente fez um rompimento aqui, finalmente, recentemente, o mercado já está querendo lutar contra essa região. Se ele não conseguir se segurar, a gente possivelmente vai descer novamente, mas se o mercado permitir, e assim, não tenha dúvidas, tá? Polkadot é um excelente projeto, pode ser um excelente fundamento não, pode ser um excelente investimento para você no futuro, então fique esperto essa moeda. Cara, cola nessa moeda. Acompanha ela direto que vai valer a pena, é um dos projetos que, pelo menos eu acredito que no futuro vai ter um valor absurdo de mercado, tá? Então olha só, a gente está brigando nesse momento e a gente tem uma linha de tendência de baixa já traçada aqui, bem fácil de enxergar. Então a gente está lutando contra duas resistências nesse momento. A primeira é justamente nesse suporte histórico que a gente está vendo, do 6,77, conseguindo a gente vai partir para testar essa outra resistência da linha de tendência de baixa. E assim que a gente consegue isso aqui, a gente faz o seguinte, a gente aplica um perfil de volume aqui para ter uma ideia melhor do que está acontecendo e até onde a gente pode ir conforme o mercado ele vai subindo. Então a gente aplicando aqui já de cara nesse nível aqui, a gente vai pegar esse aglomerado, a gente tem no alvo principal aqui nessa POC $17, tá? Esse ativo já chegou a valer 54, cara. Se você jogar ele para cima, vamos ter o potencial de 720% em uma das maiores moedas do mercado, cara. Absurdo, tá? Essa moeda é uma das mais assimétricas do mercado que a gente está vendo. Excelente projeto e muito desvalorizado. De qualquer forma, para o swing trade, sua primeira referência vai acabar sendo esse fundo nos 10, 11 dólares. Então aqui a gente já tem de quebra 100% de lucro, mais ou menos, tá? Eu quase errei, tá? 58. Calma, professor de matemática, peguem leve comigo agora, tá? Então olha só. A gente tem o quê? Ia ser se fosse 12 dólares, mas enfim. A gente tem aqui, simplesmente, a partir do momento que a gente conseguir se segurar aqui, romper e usar esse suporte histórico de alguma forma, a gente pode partir para o próximo nível que daria 10, 11 dólares. Isso aqui, o potencial de 58%, mas se a gente for buscar o próximo nível, tá? Vamos buscar mais ou menos ali 150% na POC. Então, tá vendo Polkadot, excelente projeto, com excelente oportunidade. Pode ser tanto para swing trade, mas para hold aqui ela tá excelente fazendo acumulações nesse momento, nesse preço, cara. Tá valendo sim, tá? A próxima que nós temos é a COT. A COT tá também, você pode perceber que são muito parecidas, alguns têm um potencial maior e outras menores. Só que, olha só, nesse aqui tá bem curioso. A gente tem realmente um topo lá atrás que tá usando como referência, agora como suporte para o preço. A gente tem também outro fundo formado que também tá usando como referência. E a gente tá onde, cara? Nesse exato ponto onde a gente marcou nesse suporte. Então o mercado tá brigando muito aqui para passar, só que note, tá? A gente fez um fundo aqui e depois um fundo mais baixo, tendência de queda. Mas agora a gente formou um fundo duplo e o mais importante, se a gente fizer uma análise bem minuciosa aqui, a gente teve o que, cara? Um rompimento desse suporte, depois o mercado já respondeu com uma resposta para alta. Beleza, depois a gente veio de novo, rompemos e o mercado já está querendo devolver. Então isso aqui tá sendo o início de uma formação de um fundo duplo, pelo menos num suporte extremamente importante. E se isso aqui se concretizar, a gente pode ter um rompimento disso aqui para cima e conseguir finalmente usar como suporte histórico. A gente sempre fica de olho, cara, nas quedas dos suportes mais fortes, que é onde o negócio pode se segurar
e pode entregar uma valorização boa ou uma resposta de alta no mercado, mesmo que seja momentânea, tá? Com isso aqui, cara, a gente tem alguns alvos importantes. Se a gente aplicar o volume aqui, vamos ter algumas referências. A primeira referência vai acabar sendo esse aglomerado aqui, que pode ser o quê? Esses topos aqui que a gente formou recentemente, 13, 14 cents de dólar. A gente pode ter também como alvo principal a POC sempre, né? 37 cents de dólar. Então, bem possível, não acho que é impossível, o Coach é um excelente projeto de qualquer forma, tá? Mas a gente tem no meio do caminho esse suportezinho aqui, suporte que agora virou resistência, né? 18, 19 centavos de dólar também. Tudo simplesmente nos picos de volume. Isso é interessante pra gente, a gente quer justamente essas regiões, porque pensa comigo, né? Se muita gente comprou nesses picos de volume, se o preço bater lá, qual a chance deles venderem? Então, por isso que a gente sempre traça alvo nessas regiões, tá? Essa informação, cara, não valeu o seu like, cara, você tá dando mole, tá? É o mínimo que você pode fazer pra mim aqui, se inscrever nesse canal que eu já falei com você. Então, olha só, vamos pra próxima. E finalmente a XRP, tem gente que não gosta dela, eu sei, mas é um excelente projeto. Depois de fazer um vídeo exclusivo sobre ela pra você entender por que que esse projeto simplesmente pode ser um dos mais poderosos do futuro, tá? E não é brincadeira, cara, é um sistema muito complexo, mas que vale a pena você conhecer. E a gente tem o que, cara? Várias referências gráficas, olha só quantas, cara, lá de trás, quantas zonas que nós temos marcando essa região do preço e hoje a gente está brigando contra ela. E o mais importante aqui é que a gente fez 3 fundinhos aqui, bem pequenininhos na verdade bem feios, né? Bem comprimidos no gráfico diário, mas isso aqui mostra a mesma coisa que a gente viu na análise passada, se eu não me engano, tá? A gente desceu, rompeu, já empurrou para cima, desceu, rompeu, empurrou para cima, e a gente quer ver essa resposta do mercado. Assim que ele perde essa região, o mercado já empurra uma resposta para alta. Então a gente tem uma reação da força compradora. Isso é o que mantém uma tendência viva de alta, na verdade, tá? Porque sempre quando você buscar um suporte importante, você vai ter força compradora lá empurrando o preço para cima. É aí que a gente quer que assim que der um estalo e tiver um empurrão maior, a gente vai vamos surfar uma onda de alta, é isso que a gente tá de olho, tá? E a partir disso, a gente tem alvos na XRP bem tranquilinhos aqui, tá? Primeiro de tudo, nesse aglomerado, 43 centavos de dólar, a gente pode até subir, pegar esses fundos aqui, mais ou menos 55 centavos de dólar, vamos subir, vamos buscar os 93 e daí por aí vai, não acho que é possível, a gente tem a SEC entrando com processo jurídico ali, se eu não me engano, contra a XRP, então a gente tem realmente esse impasse jurídico acontecendo com essa empresa, mas de qualquer forma, a gente pode ter no futuro algum veredito disso aí e a gente pode ter simplesmente uma tendência de alta sendo criada. Mas de qualquer forma, o suporte está sendo funcional, a gente está tendo a análise gráfica funcionando mesmo com toda essa turbulência que a gente está tendo nesse projeto. Mas se tudo der certo, a gente pode ter uma valorização monstra e uma liberação de um volume, cara, de dinheiro absurdo rolando nesse protocolo. Então nós temos um primeiro alvo aqui, mais ou menos 28% de lucro, depois o segundo que bate em 55 centavos de dólar, o primeiro dá em 43 centavos de dólar, o segundo dá em 54 centavos de dólar, e lá em cima a gente pode partir, né, lá em cima partir que a gente apagar toda essa queda que a gente teve e a gente entregar uma alta do mesmo tamanho, da mesma proporção, um dólar que vai ser o nosso primeiro, na verdade o último e principal alvo dessa tendência, porque dali ele pode cair mais, pode lateralizar, mas se conseguir romper, cara, pode ser top histórico, mas vai depender completamente do Bitcoin, da tendência macroeconômica e também desse processo que eles têm, que estão praticamente presos, mas depois a gente vai dar uma olhada nesse projeto, então relaxa e se inscreve nesse canal. De novo, tamo junto, forte abraço e é nóis.